Bom, então estamos gravando, vamos iniciar nosso primeiro Fórum Climático Sul, online, né, com participantes dos 3 estados da região sul do Brasil. Eu queria fazer hoje de manhã a gente fez um testezinho, né, entre os apresentadores e foi comentado que essas tecnologias elas vieram para nos auxiliar num momento tão difícil que a gente está passando, né? Então eu queria aqui inicialmente prestar solidariedade a todas as pessoas que estão passando dificuldade nesse momento da pandemia do Covid, né? Incluindo colegas nossos da meteorologia que também estão sofrendo com isso. Então essa reunião acho que serve para prestar uma homenagem também a quem tá sofrendo com isso, com essa pandemia. E aí eu gostaria de passar inicialmente para o Leandro, né, como presidente da associação, da CEMET, né, que organizou a reunião, para falar algumas palavras antes da gente dar início aos trabalhos. Leandro, pode ser? Pode ser, Mário. Bom, boa tarde para todos, acho que todos estão me ouvindo, né? Em primeiro lugar, queria agradecer aí a participação de todos, de todos os colegas, todas as colegas que estão aqui. Acho que, como o Mário falou, a gente está passando por esse problema aí da pandemia, mas tem os dois lados, né? E talvez algo que seja, né, bom, se é que tem alguma coisa boa nesse problema todo que a gente está enfrentando, é que a gente estava com a tecnologia na nossa porta, e muitas pessoas já usando, mas parece que a gente foi empurrado para a gente usar ela cada vez mais, né? Então, por um certo lado, a gente conseguindo neste momento reunir uma série de profissionais aí dos 3 estados de uma maneira até um pouco mais fácil do que normalmente seria se a gente fosse fazer como antigamente, né, no período lá normal. Bom, mas só não quero tomar muito tempo de vocês, para a gente poder começar a trabalhar logo, mas lembrando que, como o Mário bem salientou ali, esse é o Fórum Climático do Sul do Brasil, o primeiro online, né? Porque essa reunião já existiu em outros momentos, em anos anteriores, né? O pessoal, alguns que estão aqui já, inclusive, participaram desse fórum, e que, por um motivo qualquer, que não vem o caso agora, parou. E a gente da associação, da CEMET, a gente foi até um pouco provocado pelos colegas aí do Paraná, né, que entraram em contato com a gente, falando sobre essa questão do fórum, da previsão climática, e a gente entendeu que era um momento, de repente, para a gente reativar esse fórum. E o principal objetivo, é claro, que é a troca de conhecimento, né, da gente pegar o conhecimento de cada um, os produtos que cada um está desenvolvendo nas suas instituições, nos 3 estados, a experiência de muitos aqui que trabalham já há algum tempo com questão de clima, e reunir tudo isso numa conversa, né, num bate-papo entre os profissionais, para que a gente possa melhorar cada vez mais essa previsão climática, né, previsão de cada estado, e a gente possa devolver um pouco para a sociedade aí uma informação de qualidade, para que os tomadores de decisões aí em vários setores da sociedade possam utilizar isso da melhor maneira possível e possa levar uma informação mais qualificada para a sociedade. Rapidamente, para quem não conhece, a Associação Catarinense de Meteorologia, ela vai completar agora 5 anos, né? Ela foi fundada no dia 27 de novembro de 2015, então a gente está prestes a completar 5 anos. O Gabriel ali brincou, né, que se fosse um dia normal, estaríamos fazendo um churrasco na casa do Mário. Quem sabe lá nos 5 anos da CEMET, a gente vai estar tudo tranquilo e a gente vai estar lá na casa do Mário comemorando isso. Bom, mas a associação, ela começou através de 16 profissionais aqui de Santa Catarina, que se reuniram nesse 27 de novembro de 2015, são sócios fundadores da associação, né? E de lá para cá, a gente sempre foi registrado no sistema CONFEA-CREA e vem trabalhando, né, aos poucos, uma associação pequena, aprendendo, acertando, errando, mas a gente vem tentando fazer alguma coisa pela meteorologia aqui do estado, pelos profissionais, mas não só do nosso estado, né? A gente procura criar também coisas importantes até para os colegas que estão em outros estados.
A gente já fez algumas ações, muitas aqui em Santa Catarina, mas a gente já fez 2 importantes, que a gente deu muito trabalho, mas também nos deu muita alegria, e foram os encontros de meteorologia de Santa Catarina, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. E aqui já vai o agradecimento a todos que participaram desses encontros, que foram muito produtivos. A gente sente muito orgulho disso que a gente realizou. Para quem não lembra, foram encontros que a gente teve plenárias, mesas redondas, apresentação de trabalhos, apresentação oral e tudo mais. Inclusive, nesse último, né, o segundo encontro, a gente até separou os melhores trabalhos apresentados e já colocou para ser publicado em revista científica Ciência e Natura. Então, a gente vem trabalhando, agradecendo a todos vocês aí pela participação desse fórum, dizer que quem quer conhecer um pouquinho mais a associação, a gente tem as nossas redes sociais, a gente está aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, agora a gente está criando um canal no YouTube, então para tentar também dar um pouquinho mais a meteorologia, principalmente, que é um dos nossos objetivos. Bom trabalho para todos aí. Mário. Obrigado, Leandro. Então, antes de passar para o Júlio, para começar a primeira apresentação, eu só queria dar alguns recadinhos. Não quero agradecer a participação de cada um, a gente está com 78 pessoas agora, online assistindo essa apresentação. E eu vou pedir, como tem bastante gente, eu vou pedir para todos deixarem o microfone no mudo. E todas as perguntas, dúvidas que vocês tiverem, peço para vocês anotarem no chat, que a gente vai tentar, logo no momento da discussão, a gente vai tentar responder. A gente viu que tem bastante aluno aqui participando, então isso é importante. A gente vai tentar responder na hora da discussão que a gente vai fazer depois, tá? Então, coloquem todas as dúvidas e comentários de vocês no chat. Eu quero aproveitar para nominar todas as instituições que são as nossas parceiras que estão participando aqui do evento, né? A IPAGRE, CIRAM, o CIGERD, o CIMEPAR, a NSC, a Defesa Civil, junto com a Prefeitura de Blumenau, a AGF, Antigranizo, a METSUL, o IFSC, de Santa Catarina, o mestrado também, a Universidade Federal de Santa Catarina, de Pelotas, de Santa Catarina, e... se eu esqueci alguém... a Universidade Fronteira Sul, e o Laboratório de Pesquisas lá de Santa Maria também. Ok. Então, queria explicar, já foi comentado, né, essa é a nossa primeira tentativa de fazer uma reunião online, e assim, talvez a gente vá frustrar alguns de vocês aqui, mas a ideia dessa nossa reunião não é tirar uma previsão de consenso para os 3 estados, e sim a gente apresentar ferramentas, promover o debate e possivelmente criar um grupo, né, que a gente futuramente vai continuar discutindo, debatendo e melhorando esses nossos encontros. Então, essa primeira reunião é mais para a gente se ambientar, se conhecer e ver quais são as possibilidades futuras. Mas, obviamente, que vai ter a parte da previsão também. Então, a sequência da reunião vai ser, primeiro vai ter a parte do monitoramento, a gente começa pelo Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina e depois Paraná, e depois a gente apresenta a parte dos modelos climáticos e, por último, a gente faz esse debate que eu comentei. E aí, como eu falei, o chat está disponível para dúvidas e perguntas, e comentários, sugestões, aí vocês podem usar essa ferramenta. Tudo certo, Júlio? Tudo contigo. Bom, então, primeiramente gostaria de agradecer, Mário, e as saudações a todos, primeiro, né? Mas já rasgando os elogios aqui, principalmente a sociedade que vocês estão montando aí, já está ativa, né? Principalmente na figura do Leandro e do Mário, resgatar esse fórum aí que teve um pouco adormecido, mas a gente tem
potencial aqui no Sul, que eu acho que a gente tem coisas boas que a gente pode juntar e realmente trazer, né, inovações e aprendendo, né, com o tempo. Eu não sei se todo mundo está enxergando legal aí. Estamos sim, Júlio, estamos sim. Tá. Então, eu vou tratar um pouquinho sobre o monitoramento do Rio Grande do Sul. Bom, você sabe que o 2020 aí está sendo bastante complicado, inclusive a gente está tratando de uma pandemia climática, né? Porque a gente teve uma forte estiagem no verão, e inclusive a semana que vai começar o inverno agora com veranicos, né? Então o clima está dando algumas brincadeiras com a gente aí e está deixando a gente bem cabreiro. Bom, mas eu quero falar um pouco da magnitude das anomalias de chuva, principalmente. Eu vou trabalhar só chuva, porque o tempo que foi colocado aqui é pequeno, né, para a gente fazer esse monitoramento, eu vou tratar só da chuva. Então, eu vou falar um pouquinho das anomalias de chuva no Rio Grande do Sul, nos últimos meses, algumas causas que essa estiagem prolongada promoveu, né, e comparar com alguns casos do passado, que a gente sempre procura, né, dar algum norte do que aconteceu, e a própria imprensa, né, fica perguntando se isso é normal acontecer, já aconteceu, coisa e tal. Então, a gente sempre procura relacionar com o passado. E eu gostaria de fazer uma relação aqui dessas estiagens, dessas relacionadas, um indicador que eu tenho trabalhado aqui, que eu acho que é uma coisa bastante interessante e promissora para as próximas previsões aí. Bom, eu vou começar então com anomalia, né? Em janeiro a gente teve praticamente uma normalidade das chuvas aqui. As figuras de chuva não são muito bonitinhas, mas eu não me preocupei em fazer perfumaria, porque a chuva não é um campo conservativo que vai transformar numa figura tão bonita. Bom, os dados da fonte são os dados do INMET, né? As estações automáticas. Em torno de 40 estações. Então, de janeiro, a partir de fevereiro, a gente começou a ter uma anomalia. A escala de anomalia que eu coloquei aqui, né, é de menos 25, 50, menos 75, menos 100, a escala mensal, né? Uma escala de menos 100 no sul do Brasil, menos 75, é muito forte, uma anomalia muito forte. Então, em fevereiro, março e abril, né, eu coloquei todas pequenininhas aqui, fevereiro, março e abril foi um trimestre extremamente complicado, com muito pouca chuva, o janeiro praticamente normal, e o maio agora já meio estabilizou as chuvas, então já está meio dentro da normalidade. Mas esse trimestre aqui trouxe muito transtorno para nós aqui no sul. Evidentemente que a gente só não tem só efeitos desfavoráveis, a gente tem efeitos favoráveis de uma estiagem. Por exemplo, a produção de arroz, ela foi uma das melhores, né? A produção de vinho, eu sei que muita gente que gosta está na escuta aí, gosta de vinho, essa safra do vinho aqui vai ser excelente, porque o vinho gosta desse estresse hídrico aí, né? A pesca na lagoa, ela foi excelente, inclusive a Lagoa dos Patos aqui, por quê? Porque baixa o nível da lagoa, as condições de oceano facilitam a salinidade da lagoa, entra água salgada, renova a fauna, então a pesca foi bastante farta, teve camarão, teve tudo isso. Inclusive, a próprio litoral de Santa Catarina deve ter pesca bem farta esse ano também, porque sempre há uma correlação bem forte entre quando a pesca aqui é boa, Santa Catarina também se torna boa, né? Pela corrente oceânica que facilita esse processo todo aí. Mas a gente tem os lados desfavoráveis das estiagens, né? Que são principalmente as culturas de sequeiro, né? Milho, soja, todas essas culturas que são plantadas esperando a água da chuva, elas são realmente abaladas. O abastecimento urbano foi bastante prejudicado, inclusive o abastecimento rural. Teve poços artesianos que secaram na zona rural. Então, foi uma estiagem assim, bastante pesada. Para você ter uma ideia, quem conhece Pelotas aqui, estudou por aqui, conhece a barragem de Santa Bárbara, ela teve 4 metros abaixo do nível normal. Isso é um horror aqui, isso é a primeira vez na história que chega a esse nível. Então, a estiagem realmente foi pesada. Só para você ter uma ideia da magnitude da estiagem, somando esses 3 trimestres aí de fevereiro, março e abril, a gente teve uma anomalia de mais de 300 milímetros em grande parte do estado, numa climatologia que chove em torno de 480, 450, 480. Ou seja, as anomalias foram menores onde chove menos, a anomalia foram maiores onde chove mais. Houve uma certa proporcionalidade até nas anomalias. Isso mostra que o efeito foi o mesmo que causou a estiagem, ou seja, o evento que causou a estiagem é o mesmo que causou em todo o estado. Para vocês terem uma ideia, né, em torno de 60% a 70% de anomalia tivemos na climatologia, ou seja, choveu apenas o complemento disso aqui, né, de 40% a 30% de uma normal. Isso é uma anomalia muito grande. Inclusive, se a gente fizer o balanço hídrico desse período, a gente vê que as coisas realmente foram bem assustadoras. Se a gente simular uma capacidade de campo de 100 milímetros, 120 milímetros, coisa que não é normal aqui, né, a maioria dos solos até é menos, a gente começou lá em final de fevereiro a já ter só em torno de 60%, 80% dessa capacidade de campo. Na medida que a gente foi avançando, essa capacidade de campo chegou praticamente a zerar, evidentemente que não zera, né, porque
as culturas e uma série de... não consegue retirar águas de uma profundidade dessa, mas, ou seja, os solos, a água disponível para as culturas de verão, elas realmente praticamente desapareceram. Agora, no final de maio, né, as anomalias de chuva já ajudaram um pouquinho, já houve uma reposição nos solos. Mas eu estou deixando aqui bem claro para vocês que isso aqui é reposição da umidade no solo. Açudes, barragens, essas coisas vão levar muito tempo, que eu acho, inclusive, esse ano, nem sei se até o final do ano a gente vai ter chuva disponível para esse nível de enchimento de barragens e açudes. Mas o solo recupera mais facilmente, né? Bom, a gente sempre tenta, né? Eu estou falando rápido porque a gente tem pouco tempo. A gente sempre tenta fazer uma similaridade, né, dos anos desse ano com alguns anos no passado. Quando a gente vai estudar a similaridade das coisas, a escala sazonal, normalmente a gente pega lá o campo da chuva. Só que a chuva, às vezes, mascara o efeito realmente do que ocorreu. Por exemplo, um trimestre com chuva bem distribuidinha, ela pode ter um X de valor, mas esse mesmo X valor pode ter ocorrido simplesmente nos últimos dias do trimestre. Então, se a gente vai diretamente para o campo da chuva, a gente, às vezes, não enxerga a distribuição sazonal dessa chuva. Então, o que é mais correto, ou mais fácil, ou mais claro da gente ver, é ver o efeito que a chuva causou no passado. E uma das variáveis bastante interessantes de se trabalhar para ver esse efeito é a cultura da soja. O Rio Grande do Sul, esse mapinha que vocês estão vendo aqui, é a cultura que é plantada a soja. Ou seja, a soja é plantada em todos os cantinhos do Rio Grande do Sul, com exceção da região aqui metropolitana, aqui, que eu acho que é um banhado, essa área aqui, o resto tudo é plantado soja. Ou seja, se a soja houve uma frustração de safra, essa frustração de safra, evidentemente, que foi por falta de chuva, porque é uma cultura que requer muita chuva. Inclusive, eu peguei a produtividade de soja aqui nos últimos 40 e poucos anos aqui, e a gente vê que a soja aqui no Rio Grande do Sul, ela está aumentando. Mas esse aumento aqui, na verdade, é chamado de tendência tecnológica. Se a gente tirar essa tendência tecnológica dos dados, a gente vai ver só o efeito, porque essa tendência tecnológica está associada lá a melhoramento genético, maior quantidade de plantas por metro quadrado, uma série de melhoramentos. As culturas estão produzindo muito mais do que nas décadas 80. Então, se a gente tirar essa tendência tecnológica, a gente enxerga assim, quanto foi de frustração, a frustração da safra em relação ao próprio mês, ao próprio período, próprio ano, perdão. Então, a gente vê assim, ó, que a frustração de soja desse ano, ela ficou 32% abaixo da média tecnológica esperada. Em 2012 ficou 38%, ou seja, 2005. Então, existem uns anos aqui bastante claros das frustrações de soja que houve, que são associados à frustração ou à falta de chuva, ou à mal distribuição da chuva. Esses anos são 91, 2004, 2005, 2012, 2020, perdão. Então, são 5 anos. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o que tinha de indicadores nesses anos aí. O que tinha de indicador? A gente vai lá, o primeiro indicador, você sabe, os alunos aí devem estar, não sei se estão familiarizados, né? Na climatologia, a gente não trabalha muito com indicadores atmosféricos. Os indicadores atmosféricos são mais para a gente analisar casos, estudar, porque eles têm curta previsibilidade no tempo. Então, a gente procura indicadores oceânicos, que eles têm mais uma previsibilidade, são mais estáveis, né? E entre eles, um dos principais indicadores, né, o Pacífico Equatorial, lá na região do Enos, coisa e tal. Então, em 1991, existia até mesmo o verão, centralizando, por exemplo, o verão aqui, né, janeiro, fevereiro e março, existia um sinal positivo e foi uma frustração de chuva. Em 2004, sinal positivo, frustração de chuva. Em 2005, até foi considerado um El Niño, frustração de safra. Em 2012, foi o único que era Laninha, e agora em 2020 foi considerado um El Niño, né? Agora com o índice El Niño foi considerado, né? Porque ele fechou os 5 meses lá com anomalia acima de 0,5, é considerado o trimestre, perdão, 5 trimestres consecutivos, né? É considerado um El Niño. Então a gente vai olhar aqui, ó, o indicador do Pacífico Equatorial não serve para estimar ou para balizar a gente nas grandes estiagens. Bom, aí eu fiz para me representar o que eu quero chegar aqui no fim, eu fiz uma anomalia de todos esses anos, né, de 91, 2004, não é exatamente para o ano, centrado no mês de fevereiro. Então, fevereiro de 91, fevereiro de 2004, 2005. E o que a gente enxerga na similaridade entre esses padrões, entre essas anomalias? Todos estão na mesma escala.
Eu chamo a atenção para vocês aqui, ó, exatamente essa região aqui, ó. Anomalia negativa na costa do Sudeste, Sul e Sudeste, e positiva mais na Argentina aqui, ó. Às vezes não está muito claro esse positivo, ou às vezes não está muito claro esse negativo, mas o que importa é esse contraste aqui, ó, que é o contraste entre a corrente do Brasil, da Malvina, né, com a corrente do Brasil. Essa região de contraste aqui eu chamo a atenção que ele é um excelente índice para a gente trabalhar com estiagens. Se vocês olhar, ele está presente em todos os anos que dá essas anomalias, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo em 2005, está bem mais claro de enxergar. Está presente em 2012, negativo, positivo, e está presente esse último ano aí nosso, ó, negativo, positivo. Ele é o que importa, na verdade, é o contraste entre essas regiões. Então, se a gente fizer uma metodologia que é chamada superposição ou oposição, tem vários nomes, né? Na verdade, é superposição das imagens, a gente vai ver o que é coerente em todas elas, o que é significativo, o que é consistente em todas elas. E aparece direitinho esse dipolo aqui, ó. O que significa esse dipolo? Anomalia negativa com anomalia positiva. Esse padrão aqui está muito... O que ele representa, na verdade? Ele representa o enfraquecimento da alta do Atlântico, né? Perdão. Enfraquecimento da alta Atlântico, diminui o fluxo de umidade da Amazônia para nós, chove mais no Sudeste, a contracorrente aqui das Malvinas fica mais intensa, porque diminuiu a corrente do Brasil, gera ressurgência, melhora a pesca, melhora um monte de coisa, mas o indicador de clima é exatamente a anomalia aqui. Tudo que faz, na verdade, chover ou não chover, ou trazer mais umidade, coisa e tal, é a circulação. Mas a gente consegue enxergar nas TSM porque elas são mais persistentes, né? Então, eu gostaria de só lembrar aqui, deixar ativo aqui, que é um índice que eu estou trabalhando, né? Não tem ainda... Mas ele, para as fortes estiagens, ele está aparecendo bastante significativo. Porque, assim, as fortes estiagens são eventos de baixa frequência. A gente não pode generalizar, misturar com eventos normais, com eventos... Então, os eventos de baixa frequência, eles têm que ser tratados diferente, para a gente poder enxergar eles, né? Então, só como discussão, assim, né? Esse índice aqui tem sido bem promissor para o período de verão. Agora, eu gostaria de deixar claro aqui que a alta do Pacífico, né, a nossa formação dos euninhos e laninhos aí, é muito importante e é a principal circulação no período de primavera, principalmente outubro, novembro, dezembro, é a relação com as chuvas aqui no sul. A alta do Atlântico no período de verão, né, principalmente fevereiro e março, né, esse padrão presente aqui. E agora no inverno, né, para mim a importância maior, né, claro que nenhuma delas trabalha isoladamente, mas a importância maior para mim, que mais relacionado está com esse período de inverno, é a alta polar, que é principalmente no mês de maio, junho e julho, agora, né, que é o período frio, até porque a alta polar é que a intensidade das massas frias, tem uma série de outros, que a gente consegue enxergar lá, através também com indicadores oceânicos, né, mas aí não na parte líquida, e sim na parte sólida, que é a partir das concentrações de gelo. Então, na hora de discutir depois a previsão, eu posso mostrar um padrão de concentração de gelo lá que está associado a invernos frios e o padrão inverno quente e tal, né? Então, assim, ó, o que eu gostaria de mostrar é isso, né? Então, a gente teve uma forte estiagem, né? Essa estiagem, ela teve similaridade com outras no passado, e todas elas estavam presentes praticamente esse padrão de Atlântico aqui. Então, eu acho que a gente tem que olhar mais um pouquinho para outras partes dos oceanos, né? Não somente valorizar tanto a parte do Pacífico Equatorial, mas tem que olhar o padrão como um todo. Hoje a gente tem dados, né, tem tecnologia, a gente tem metodologias que permitem a gente trabalhar com toda a matriz de dados. Né? A gente não precisa trabalhar apenas com um ponto lá, né? Tu vai trabalhar com toda a matriz de dados. Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Obrigado, Júlio. Vamos passar para a Simone, então. Estão enxergando? Sim. Sim, sim. Tá, então tá. Deixa eu só... Bom, a parte que coube aqui a Santa Maria, né, foi falar um pouco das variabilidades climáticas que eventualmente podem afetar agora o nosso próximo inverno. As variedades de baixa frequência, né, mais conhecidas aqui por afetar o clima no sul, são a oscilação de Madden-Julia. Claro que essa oscilação,
ela é sempre mais presente no verão, mas a gente consegue ver alguns sinais delas também no inverno. A oscilação antártica, que é uma oscilação que a gente tem usado bastante, o próprio El Niño, oscilação sul, que é bem conhecido, e vamos ver como é que cada uma delas está se comportando agora, e é claro, como o próprio Júlio falou, a gente não pode esquecer do que está acontecendo lá no Atlântico. Oscilação Madden-Julian, para quem não conhece, só falando rapidamente, né, ela é um pulso de energia que começa aqui, né, na região da Indonésia, na região ali do Índico, e ela vai se propagando para leste, né, e vai causando alguns efeitos em toda essa região. Eu gosto muito dessa figurinha aqui, porque ela mostra exatamente as regiões onde a oscilação se encontra. Veja que aqui a gente tem América do Sul, África, Índico e assim por diante, então a gente tem um caminho preferencial dessa oscilação, e aí esses caminhos são determinados por algumas fases. Só para a gente ter uma ideia de qual que é o impacto disso, né? Esse aqui é o que ocorreu agora, do dia 11 de junho até o dia 19 de junho, então é bem recente. Esse aqui é o resultado de um dos modelos dos japoneses. E aqui embaixo, em verdinho, a gente vê onde é que a oscilação andou nessas semanas. Em amarelo, aqui a gente está vendo vários modelos. Então, nesse site, que é o site dos australianos, eles mostram vários modelos. Então, aqui é só um dos modelos. Então, estaria mais ou menos aqui na fase 2. E o que a gente espera que aconteça na fase 2 climatologicamente? Nessa figura da direita, eu tenho aqui em cima a temperatura do ar e aqui embaixo a radiação de onda longa. Em vermelhinho aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, está o sul. Então, para a temperatura do ar, a gente esperaria a temperatura um pouco mais alta nesse período em que ela estava aqui na fase 2. E realmente foi o que aconteceu, né? Nos últimos dias aí a gente teve uma anomalia de temperatura um pouco mais alta. É claro que isso aqui é para o mês inteiro, então a gente estaria utilizando um índice que seria um índice para um mês, né? Para poucos dias, mas a gente consegue ter uma ideia da tendência. E também aqui, quando a gente olha a radiação de onda longa, a gente também veria que não teria nenhum impacto na precipitação. Então, mais ou menos, a gente consegue utilizar também esse indicador para períodos fora do verão. E aí, para o próximo mês, esse indicador, a gente sempre tem ele, no máximo, um mês de previsão. Então, aqui eu tenho de 16 de junho a 17 de julho. Essa foi a última que saiu há 2 dias atrás. E, novamente, aqui eu tenho um único modelo, que é o modelo do CMWF, mas eu tenho uma emaranhada aqui, que são de vários modelos, e, em média, o que a gente enxerga aqui é que a oscilação, ela andaria aqui entre a fase 1 e a fase 2, preferencialmente, a curva em cinza, ela mostra o que a maioria dos modelos estaria indicando, né, então seria uma área de abrangência, e aí para a fase 1 e para a fase 2, então entre julho, nas duas fases, a gente esperaria temperatura um pouco mais alta, se fosse preferencialmente na fase 1, e temperatura próxima da média na fase 2, com pouquíssima precipitação em qualquer uma das duas fases. Então, essa seria uma das possíveis oscilações que poderiam estar afetando a chuva e a temperatura nos próximos meses. A outra oscilação que a gente usa bastante, eu gosto bastante dessa figurinha aqui, porque a gente consegue reunir vários impactos da oscilação antártica. A oscilação antártica, para quem não conhece também, é uma oscilação que a gente observa principalmente no geopotencial, entre essa região, em cima do continente marítimo, e latitudes médias. Então, aqui eu teria a fase positiva da oscilação antártica. Então, na fase positiva, o que a gente espera? Que os transientes, eles fiquem mais próximos aqui do continente, e aí eles não vão subir mais para latitudes médias. Então, resumindo aqui todo o impacto na fase positiva, então, na fase positiva, eu teria uma maior frequência, então, dos ciclones aqui, junto ao continente marítimo, e uma menor frequência aqui, latitudes médias. Por consequência disso, essas duas áreas aqui em vermelho
também teria uma menor frequência da atividade frontogenética. Essas aqui são áreas que são conhecidas por atividade frontogenética. Aqui seria um impacto na precipitação, então eu teria anomalias negativas de precipitação, menos anticiclones nessa região. Então, isso seria o que a gente esperaria na fase positiva. Na fase negativa, inverte. E aí, o que está sendo previsto para a oscilação antártica nos próximos dias? Aqui é o que ocorreu até agora, e aqui são as previsões. A oscilação antártica, ela tem um limite menor de previsibilidade, então a gente tem aqui só até o final de julho. Então, a gente pode observar que está bem variado, a gente tem, claro, maiores valores aqui na fase negativa, então seria os impactos inversos ao que a gente viu na figurinha anterior, e alguns para cima, mas aparentemente ela vai estar mais negativa do que positiva. E o terceiro índice seria o índice do ninho, né? Então, rapidamente, só o que a gente está enxergando até agora. Isso aqui são as temperaturas superficiais até o dia 7, não tem até ontem, então a gente conseguiu até o dia 7 só. Então, aqui embaixo eu estou olhando as anomalias do Pacífico, a gente vê que tem algum sinal de anomalia negativa, pegando aqui todo o Pacífico, né, que a gente está desde 100 oeste até 140 este. Então, a gente tem alguma coisa de anomalia negativa aqui, baixa ainda, mas tem alguma coisa. Nas temperaturas semanais, então, essa aqui é até 7 de junho, mas eu olhei as anteriores também, então a gente está começando a ter algum sinal negativo nas anomalias aqui, mas vejam que ela está ainda rodeada por anomalias positivas. E quando a gente compara os 3 meses, as 3 semanas, a gente vê que está tendo uma diminuição das anomalias nas 3 regiões do ninho, né? No 3, no 4, no 3.4, mas teve um aumento uma semana atrás, então ainda está sendo lento essa variação. Quando eu olho, deixa eu passar para as mensais. Opa, peraí que isso deu uma travada aqui. Só um pouquinho. Agora foi. Então, aqui eu tenho as anomalias dos meses. Vejam que a gente tem aqui, ele vai variando no decorrer dos meses. Então, aparece algum sinal de anomalia negativa, ainda como eu falei, mas ainda é muito lento. Tá? Deixa eu passar toda a animação novamente. Então, essa diminuição da temperatura no oceano ainda tá devagar. Nathalie, quer comentar um pouquinho sobre essa anomalia no Pacífico? Oi. Não, acho que é isso mesmo, Simone. Não tenho nada a comentar agora nesse momento. Tá. Aqui, olhando outro indicador do ninho, a oscilação sul, vejam que ela ainda está oscilando, ainda a gente tem valores começando a baixar, mas ainda não está pequena ainda essa variação. Até o começo do ano, como o Júlio falou, ainda ela estava com sinal contrário, então é alguma indicação de ninho, de ninha mais pequena ainda. Os alísios, essa figura aqui é até o dia 13 de junho, então a gente vê aqui um pequeno fortalecimento dos alísios, mas ainda não é nada muito indicativo. Aqui nessa figura fica um pouco mais claro, isso aqui é um corte de 15 sul a 15 norte. Tudo que a gente estiver vendo em verde é vento de oeste, em rosa é vento de leste. Vejam que as anomalias de leste, elas não tiveram uma variação tão significativa ainda, comparado, por exemplo, lá com o início de dezembro, que os valores estavam até mais fortes, né? Então, poderia ser um indicativo de ninho se aumentasse essa magnitude do vento, ela ainda está mais ou menos se mantendo, não tem nada de muito significativo ainda na atmosfera. Aqui, essa figura aqui é interessante, é uma compilação de vários modelos também, prevendo o que poderia acontecer no ninho 3-4 nos próximos meses. Então, aqui a gente tem julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, vejo que aqui para julho ainda, todos os modelos estão indicando que a gente está num período de normalidade. Aqui em agosto, apenas o modelo da NASA, que começa a indicar uma possibilidade de ninha, mas logo no mês seguinte já diminui essa possibilidade.
Aqui alguns outros modelos também mostrando. Novamente, em outubro, tem uma indicação do modelo da NASA e em novembro. Então, o site do australiano, eles ainda estão indicando uma fase inativa. Esse aqui é o reloginho que eles colocam sempre para indicar em que fase que está. Então, lá eles ainda estão indicando fase inativa. E aqui, só para finalizar, essa aqui seria aquela figura conhecida do IRI. Hoje saiu a mais atual. Então, nós estamos aqui, né, junho, julho, agosto, então, uma fase principalmente neutra, eles não estão indicando ninho ainda, e isso se mantém nos próximos meses. Ele não chega em nenhum momento a passar a probabilidade de ninha a mais de 50%. E na compilação dos modelos dinâmicos e dos modelos estatísticos também. A gente vê aqui que a gente tem de tudo um pouco. Alguns modelos, claro, indicando ninho, mas a maioria fica aqui no meio do neutro. E a última figurinha aqui seria a previsão da TSM, então, nos próximos 3 meses. Então, julho, a gente continuaria aqui com alguma anomalia negativa. Aqui no Atlântico, a gente continua com uma anomalia positiva aqui na costa do sul, né? Essa anomalia, ela vai fortalecer um pouco nos próximos meses, vejo que ela fica com um sinal um pouquinho mais forte, e aqui, nesse mês, e em agosto, a gente tem uma área maior indicando temperaturas mais baixas, mas, ao que parece, é que é só, por enquanto, um sinal no oceano, né? Essa resposta atmosférica, os modelos ainda não estão indicando muito bem, de modo que a gente pudesse configurar, talvez na primavera, uma laninha. Por enquanto, a gente está ainda numa fase neutra, então o que acontece, né? Se você tem uma fase neutra muito ativa, vai ser outras variabilidades que vão acabar mandando no clima. São as oscilações, como a oscilação antártica, a própria Maria em Júlia, ou alguma coisa mais local, como a gente olha ali no Atlântico. Então, vai ser um ano um pouquinho mais complicado de fazer previsões. Então, era isso, obrigada por enquanto. Aí, mais no final, a gente discute mais. Obrigado, Simone. Obrigado pela apresentação. Marilene, é a tua vez agora. Saiu? Calma que eu estou voltando. Calma que eu estou voltando. Vamos lá, então. Deu certo? Perfeito. Oi? Tem que alterar? Deu? Deu. Ok, então partiu. E como a gente ainda não sabia qual era o formato que ia ficar a apresentação, né, eu acabei meio que mantendo o que a gente faz nas nossas reuniões, só resumindo mais, né, e juntando, reunindo ali os 3 meses, né, até o Júlio, quando a gente conversou hoje de manhã, ele comentou que ia fazer 4 meses, e em alguns momentos eu até deixei ali os 4 meses, mas a maior parte da apresentação está com os 3 meses, né, que é os moldes do que a gente faz nas nossas apresentações mensais, né. Então, de novo, né, aí a gente, como o Júlio falou, né, o Corona aí tá nos motivando a fazer uma apresentação num outro formato, né, e até possibilitando essa reunião aí, essa reedição aí na década de 20 aí, das nossas reuniões do Sul, né. Então, esse primeiro slide, né, ainda tem ali o mês de março, né, então, mas no título só, né, porque a gente fez aqui a média ali
dos 3 meses, né, sendo abril, maio e junho. Então, o que vale é isso aqui. E a gente vê que a área que ficou com maior volume de chuva, né, foi aquela nossa região lá do oeste e uma parte ali do meio oeste catarinense. Em relação à distribuição de chuva, aquilo que o Júlio comentou, né, às vezes tu vai lá no final do mês e tu vê que deu muita chuva, mas na verdade ela se concentrou mais em alguns dias do mês do que no tempo todo, né? Então, para quem já está acostumado a assistir, né, a gente seleciona algumas estações de Santa Catarina, né, seleciona ali Florianópolis, no litoral, né, Florianópolis, Itajaí, Tuporanga no Vale, Criciúma, Campos Novos, meio oeste, né? Então, basicamente, isso nos dá uma ideia da distribuição de chuva no período. E aqui a gente pega os meses desde 1º de abril, né, até ontem, né, até dia 18 de junho, né? Então, a gente percebe que a gente passou por um longo período de escassez, né, de pouca chuva, né, lá no oeste até a gente teve o mês aí de finalzinho de maio, junho, com um pouquinho mais de chuva, né, mas a maior parte do período foi com chuva mais escassa e somente agora no começo de junho é que houve aí uma ressuscitada na distribuição da chuva, né. Então, por mês, né, então a gente teve o mês de março, né, o oeste com um pouco mais de chuva, mas mesmo assim os volumes foram muito baixos, né, a gente vê que tem aqui, ó, 30, 40 milímetros, e o esperado era, pela climatologia, né, volumes acima dos 100 milímetros, né. Então, aí, no mês de março, uma má distribuição, né, principalmente nesse período aqui, do dia 4 até o dia 17, né, e aí já se percebia que havia um problema a caminho, né. Aí, mês de abril também, a gente ficou com sérios problemas em relação à quantidade de chuva e à distribuição dela, né. Então, aí, para as mesmas estações, essa distribuição aí de chuva aí com chuvas muito pontuais, né, e geralmente em alguns locais de forma bastante localizada, né, e no meio oeste, né, a região de Campos Novos, e do oeste também, apresentando um pouquinho mais de chuva. Então, esse mês de abril, né, resumidamente, ele ficou marcado mais pelo frio, né, a gente teve vários episódios aí de frio, e aí o que o Júlio também comentou ali, em relação a condições de mar, né, ele alterou um pouco, nós tivemos ressaca, maré mais alta, né, a nossa safra da tainha começa no dia 1º de maio, né, antes disso é o defesa, né, então aí a expectativa era em função dessa boa pesca aí já a partir de maio, e que acabou mesmo acontecendo, né, isso aí a gente teve aí um período aí de uma safra boa para pesca e que continua, né, ainda a gente tem esse registro aí de boa pesca, né. Então, no mês de maio, a gente, de novo, né, teve lá uma melhor ocorrência lá de chuva no nosso oeste, e aí começamos a entrar na sofrência aqui no nosso litoral, né. Então, algumas áreas a gente ficou com chuva escassa, né, então esse aqui é a precipitação total, então a gente vê que essa área aqui em vermelho, ela ficou com volumes abaixo dos 25 milímetros, né, esses volumes, esses intervalos de volumes de chuva foram alterados, né, nos mapas em função desses volumes muito baixos, né, porque antes a gente tinha de 100 em 100, acabou virando 50 em 50, e aí acabou indo para 25 em 25, né, e o oeste ali, na surpresa, todo mundo preocupado, né, e aí quando eu comento lá nas nossas listas de conversa, nossos grupos lá, né, quando a gente fazia as reuniões e o Rolim falava, né, mas nessa época, oeste, meio oeste, chove bem, né, e a gente dizia assim, mas qualquer coisa menos que 10 já fica abaixo da média, né?
Então, acabou que confirmou aquela climatologia lá para o oeste, né? E ele ficou com alguns volumes, ou com os volumes acima do que seria esperado, né? Então, a gente ficou pela anomalia, a gente já percebe aí, em torno de 50 e até 100 milímetros acima do esperado, e já naquelas áreas ali do meio oeste até o nosso litoral, já estava numa situação bem complicada, né? Tem aqui no estado, né, um grupo de estiagem que se reúne ali com o pessoal da Secretaria da Agricultura, né, e eles fazem o acompanhamento em função das culturas que se praticam em algumas regiões, né. Então, esta área aqui, que vai próxima divisa com o Rio Grande do Sul, no meio oeste do nosso Planalto, é que estavam numa situação mais complicada em função das fases de cultura naquelas áreas, né, e a chuva muito, mas muito escassa mesmo. Em relação a maio, então, né, a distribuição foi um dos piores meses, assim, para a maior parte do estado, exceto aquelas áreas lá do meio oeste, né, e do oeste, né, mas a maior parte do estado ali ficou com chuvas bastante escassas. E aí chegamos em junho, né, então esses primeiros 15 dias, na nossa reunião do mês passado, né, a gente comentou ali do trimestre, né, e até a gente teve que segurar ali um pouquinho o Leandro, que ele queria falar mais sobre o junho, né, e a gente até comentou, não, vamos devagar, né, porque junho já acenava dentro do trimestre com ser um mês em que haveria uma reposição de chuva, né, mas o medo dessa chuva não ser o suficiente para reverter a situação de estiagem, né, ou de seca até, né, era muito grande. Então, aí se foi com bastante cautela, bastante calma ali no boletim que a gente elabora, né, já falando, assim, principalmente os meses mais secos, que seriam julho e agosto, né. Então, a gente vai acabar agora vendo como é que se comporta o próximo mês, né, em relação à chuva, pelo menos, mas essa primeira quinzena de junho já acabou nos deixando com chuvas muito próximas e até acima da média. Então, deu uma virada boa no que a gente tinha, né? Então, a gente vê aqui que algumas áreas que já estavam acima da média, em junho continuaram acima da média, algumas delas entraram de forma bastante contida ainda, né? Mas já ficaram bem próximas, acima da média, enquanto alguns locais, algumas estações, né, ainda permanecem com um pouco de falta, né. A gente teve aí no mês de junho alguns problemas aí de excesso de chuva, né, muita chuva em pouco tempo, né, tivemos alagamentos, né, destruição, problemas com esses volumes muito, muito altos e localizados, né. Repetir o negócio. Aí tipo, quando eu vi os mapinhas lá do Júlio, de putz, ainda bem que eu fiz alguns mapas ali, resumindo os 3 meses, né, pelo menos não fica tão diferente do dele, né. Então, a gente pode ver aqui a evolução que o Júlio também mostrou no mapa dele, né. Esse aqui é um pouco mais colorido, mas parece que o pessoal pede aí que tenha cores, né. Pena que o Mago entrou aqui, mas já saiu, né? Ele que diz assim, não, mas me pediram para fazer colorido. Então, a gente percebe, assim, que houve não combinei com o Júlio, né, poderia ter pego desde fevereiro também, né, mas a gente percebe que houve aqui, em algumas áreas do estado, né, uma evolução para uma situação mais crítica, né, enquanto que outras já vinham foram começando a sair da sofrência, né, e agora, até agora, nós estamos em pontinhos, né, nós estamos até o momento, hoje é dia 19, e pelo que a gente vê lá dos 15 dias, já começa a escassear a chuva, né,
que se a gente entrar para julho, agosto sem, né, aí em algumas situações complica bastante. Se essa falta de chuva vier com frio, para algumas culturas que tem aqui no estado, isso aí é até relativamente bom, né? O problema é que se aparece uma chuva com temporal e tudo que não se quer, aí a situação complica, né? Hoje até um dos meninos lá, dos nossos extensionistas, né, conversava assim, o pessoal tá preocupado aí com horas de frio, unidades de frio, né, para ver, até maio ia muito bem, mas julho já a coisa mudou um pouquinho, né, e aí, como é que vai ficar, né? E depois, né, daí as plantinhas entendem que acabou o negócio, começam a largar a brotação, né, e aí vem uma chuvarada, e aí, né, acaba com tudo, né. Bom, e aí já aproveitamos o gancho e vamos para as temperaturas, né. Então, em relação às temperaturas mínimas, né, a gente veio observando lá no mês no trimestre, né, vamos resumidamente, ali a gente ficou com temperaturas abaixo da média, né, no trimestre. Agora, a gente teve um diferencial ali em dia 6 de maio, né, em que apareceu os primeiros frios de verdade, né, porque antes disso, a gente até dia 31 de março, né, praticamente ali o começo do outono, né, a gente veio sem nenhum aceno de frio. Aí depois sim, começaram a aparecer massas de ar mais frio, já começou aquele papo lá de jornalista, né, temperatura mais baixa do ano, né, e aí se renovam os votos, né, temperatura mais baixa do ano, e aí vai indo esse discurso, vai se repetindo até terminar o inverno agora, né. Então, toda semana deve ter uma temperatura mais baixa do ano. Mas a gente percebe aí, né, que há uma manutenção desse frio, que era o que o moço hoje de manhã comentava comigo, né, até agora a gente tem vindo bem, né, tem feito horas de frio, unidades de frio de boa, né, mas esse calorzinho que a gente experimentou também em junho, por causa da nebulosidade, por causa de chuva, né, atrapalha muito, porque aí tu não consegue fazer a conta, né, então já o frio não aparece tanto, já tu tens aí uma temperatura um pouco mais alta à tarde, né, e já começa a haver outros complicantes, né, outros complicadores, né. Então, em resumo, as nossas temperaturas, né, ficaram abaixo da média, na verdade, isso aqui eram ligeiramente abaixo, né, em maio ficou abaixo mesmo, né, e aqui em junho já mudou um pouquinho, só que a gente está em dia 19, tá? Isso aqui até o fim do mês pode acabar virando dentro da média, ou se aparecer algum frio aí, ficando abaixo da média, né? Então, agora é momento de esperar um pouquinho para ver como finaliza, né? Então, essa definição aqui ficou até mais fácil, porque não tem aquelas nossas tabelas da discórdia, né? Tirei, né? Tá a Gila aqui, cadê as tabelas? Ainda tem o Leandro que fica olhando cada um dos números da tabela da discórdia, né? Bom, em relação às temperaturas máximas no trimestre, né, a gente teve aí as máximas acima da média nos meses de março, abril e maio, né, e abaixo da média em Florianópolis, lá na Serrana. Isso aí foi o resuminho do mês passado, né, que eu aproveitei agora, e a gente tem, então, essa evolução aqui, até vou voltar aqui, ó, a gente percebe que tem alguns locais, né, que são de maior temperatura, né, então a gente vê que já essa nossa climatologia, né, e a gente vai perceber, eu até vou mostrar nos próximos, que a gente, nesses locais aí, a gente teve temperaturas bastante elevadas também. Então, aquela mesma mudança que ocorreu lá nas mínimas para as máximas também foi registrado, né, foi percebido. Quando começou o nosso outono, o outono começou aqui na última semana aí de março, né, então a gente já percebeu que houve uma mudança aí na variação das temperaturas.
e até agora, né, em abril, maio, junho, né, se mantém essas variações, né, e agora esse período aqui com temperaturas que até ficaram um pouquinho mais baixas, as máximas, em função da nebulosidade, e já as mínimas um pouco mais elevadas, né. O resumo, então, do trimestre ali em relação às máximas, né, então a gente teve aquelas temperaturas mais elevadas, né, e a gente até pode dizer assim, bom, é porque choveu menos, a gente teve aquela condição de mais aberturas, as temperaturas máximas à tarde se elevaram mais, puxou para cima essa temperatura toda, né. Então, aí tem um resumo, que é na forma de texto, que a gente costuma fazer, né, para colocar as coisas que marcaram mais cada um dos meses, né. Eu acabei deixando lá o mês de março, né, mas aí a gente já vai trabalhando no mês de junho, né. Então, a gente percebe que tivemos temperaturas bastante altas, né, temperaturas, a gente chegou a ter um dia com temperaturas que chegaram a 35 graus no litoral sul, né, e isso aí se repetiu agora, nesses últimos dias, né, temperaturas próximas dos 30 no litoral sul, e da Grande Florianópolis para o norte, com um pouquinho mais de nebulosidade, já segurou um pouquinho a temperatura. Por outro lado, a gente teve um dia que também, quando eu fui fazer o levantamento do mês, né, teve um dia que esse dia, 14, né, foi o dia em que as temperaturas máximas foram muito baixas, né, porque permaneceu com bastante nebulosidade, e aí a amplitude térmica foi muito pequena, né. Bueno. E aí, na finaleira, né, as recomendações lá dos coronavírus. Outra coisa que na última reunião, né, que foi no dia 25, né, antes da reunião, sempre pego alguma coisa aí para chamar atenção, e era esse comunicado aí de economia de água, né, economizar água, já começava a se falar em racionamento por parte da Casan, né. Então, alguns bairros aí sem fornecimento de água em função da estiagem, do baixo nível dos reservatórios, né. Então, isso aí, felizmente, já mudou um pouco, né, mas como diz o Leandro, cada vez que ele termina lá a apresentação dele, né, não vamos descuidar, vamos continuar economizando água, né. Aí vem algumas recomendações, né, que eu acho interessante. O resumo aí dos 15 dias, como fica lá na nossa página, nossa previsão climática, né? Então, a que está valendo é aquela lá do dia 26, 27, né? E agora, então, provavelmente semana que vem, o Mário está pensando na terça, eu já estou pensando na quinta ou sexta, né? Para fazer a nossa reunião aí trimestral e vamos ver o que a gente consegue de ajuda aí nessa reunião de hoje, né, para nos auxiliar aí a fazer uma boa previsão para o trimestre, para o nosso inverno. E é isso aí, muito obrigado. Bom, obrigado, Marilene. Paulo, sua vez agora. Pronto, tirei. Agora o Paulo vai começar. Bem, pessoal, boa tarde, né? Agradecer aí ao Mário a oportunidade de estar participando da reunião. E, bom, os que não me conhecem, meu nome é Paulo Barbieri, trabalho no Centro de Operação do CIMEPAR. E vou mostrar aqui, então, a situação climática, né? Dos meses de março a junho deste ano, aqui no estado do Paraná. Esse mapa aqui, esses gráficos, eles mostram a chuva mensal estimada, né? São os dados de satélite, radar e a pluviometria. Então, pegamos aí os dados a partir de 50 milímetros, né? E mostra bem as regiões onde não tiveram chuvas que chegaram a 50 milímetros, né? Então, se vê que aqui no mês de março, as chuvas ficaram mais concentradas, chuvas mais significativas
na região norte e central do estado, e também aqui na parte do sudeste do Paraná. Já para a região, para o mês de abril, né, já se observa a diminuição já nas precipitações aqui no estado. Tivemos já pouquíssimas chuvas aqui, já a partir de abril, né? Então, começando aí um período bastante seco aqui do estado. Para o mês de maio, nós tivemos, como o Júlio e a Marilene falaram, tivemos 3 eventos de chuvas, né? E já mascara bastante o final do mês, né? Então, tivemos 3 eventos de chuvas, 3 frentes frias que atuaram, principalmente aqui na região oeste e sudoeste do estado. Aqui chegou a ficar esse azulzinho, né, devido à chuva de um dia. Então, tivemos registros de quase 200 milímetros aqui na região oeste e sudoeste do estado. Então, que ficou com essas chuvas bastante significativas aqui neste mapa. E o mês de junho também, tivemos até agora, até o dia de ontem, né, 2 passagens de frentes frias aqui no estado, que atuaram mais na metade sul do estado, mais com registros significativos aqui na bacia do Iguaçu, né, divisa com Santa Catarina. Então, mostra aqui aonde nós tivemos as maiores chuvas aqui nesses primeiros dias de junho. Enquanto na região norte do estado, pouquíssimas chuvas, né? E também aqui no leste. Tivemos aqui no leste, em Curitiba, no dia 10, uma chuva bastante forte, que mascara bastante. Choveu 62 milímetros em 2, 3 horas. Então, já sobe bastante a média da estação, mas, num todo, está bastante abaixo da média ainda, como vamos ver aí. Aqui são esses gráficos, eles mostram um percentual das chuvas em relação à média, né, a média climatológica de cada estação. Aqui nós temos as estações na ordem do oeste para o leste, né, então aqui Foz do Iguaçu, Santa Helena, Guaíra, né, passa pelo estado, centro-sul, sul do estado, e chegando até o litoral aqui, Curitiba, até o litoral, região litorânea aqui. Então, observa-se que o mês de março ainda tivemos uns eventos em algumas áreas, né, como pôde-se ver no gráfico anterior, bem pontuais, né, algumas estações com chuvas ainda bastante significativo, bastante não, mas um pouco mais significativo em relação ao resto do estado. Então, mostra aqui o mês de março, e todas as estações ficaram abaixo da média climatológica. No mês de abril, também continuamos com chuvas bastante abaixo da média, né? Aqui foi uma estação que salientou aqui que choveu 2 dias, num dia choveu 45 milímetros, no outro dia choveu 22, 23 milímetros, então eleva bastante mascara, né, a climatologia da região. Então, novamente, o mês todo de abril, com todas as estações aí, com um percentual de chuvas bem abaixo da média, né. Mostrar aqui o destaque sempre a região leste aqui, pegando Curitiba e o litoral, né, sempre com chuvas bem abaixo da média nesses 2 meses aqui, de março, abril, né. E maio, né, tivemos aí alguns eventos de chuvas, né, 3 eventos de chuvas praticamente, que atuaram principalmente na região oeste do estado, essa região aqui, onde tivemos chuvas bastante significativas, como eu falei, e também na região centro-sul do estado, né, o mês de maio, né, e aqui no leste, continuamos com chuvas bem abaixo
do esperado aí para o mês, né? Curitiba aqui com precipitações em torno de 18 milímetros, de 18% da média, né? Aqui é o gráfico mostrando de março a abril, maio, né? Então, mostra que durante todo o período, mesmo com esses picos de chuvas aqui, de 2 dias, a média ficou bem abaixo aí em todas as estações aqui dessa região, né? Então, pega desde do oeste, o centro-sul, o sul do estado, o sudeste, né, até o leste. E o leste com chuvas bem abaixo do normal aqui para o período. Aqui os mapas de anomalia. Então, mostra aí a anomalia de temperatura, né, mês de março, tivemos temperaturas mínimas aí, praticamente em torno da média, né, ligeiramente abaixo aqui na região dos Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba, mas num geralzão aí, ficando as temperaturas mínimas dentro da média, as máximas se mantiveram aí dentro da média, ligeiramente acima da média, né, e aqui a precipitação, a anomalia de precipitação. Então, a gente observa que todo o estado, praticamente, ficou, no mês de março, com chuvas abaixo da média, né, com exceções aqui no norte do estado, onde tivemos alguns eventos de chuva. E o destaque é a região leste aqui, né, que pega a região metropolitana e também o litoral. Então, ficamos com chuvas aqui bastante abaixo da média na região, né? Um percentual de 18% aí abaixo da média. No mês de abril, nós já tivemos o começo do ingresso de massas de ar, né? Várias... Só um pouquinho, Paulo. Pode botar no mudo o teu microfone. Tá, falou. Oi? Mário? Pode continuar. Alô? Pode continuar. Entendeu? Então, aqui o mês de abril, continuamos, as temperaturas mínimas, elas ficaram abaixo da média, né, devido ao ingresso das massas de ar que tivemos, e com vários dias de geadas também no mês, e as máximas, devido à presença do sol, né, o tempo seco, e as máximas ficaram dentro da média climatológica aqui no Paraná. No mês de abril, as chuvas, continuamos ainda com chuvas bastante abaixo da média, principalmente aqui no leste do estado. Então, se mantiveram as anomalias negativas em todo o estado, né? Aqui é o pico, uma estação que eu mostrei, que choveu em 2 dias, né? A estação de Jaguariúna. 2 dias ela ficou praticamente dentro do normal, né? Anomalia normal aqui, com chuvas de 2 dias só. O mês de maio, continuamos ainda com as temperaturas mínimas, anomalias bastante baixas, né, em todo o estado. Continuamos com ingressos de massas de ar. Por vários dias aqui tivemos registros de geada, principalmente aqui na região centro-sul, região dos Campos Gerais, né, com geadas aqui, temperaturas bastante baixas aqui à madrugada, ao amanhecer. E o tempo seco, né, então, que proporciona as temperaturas máximas se elevarem durante o dia e ficar aí em torno da média, ligeiramente acima da média, em todas as regiões. E as chuvas, nós tivemos aí já como foi visto ali a apresentação da Marilene, né, ela mostra que o oeste de Santa Catarina ali com anomalias positivas, a precipitação acima da média ali nas estações,
E aqui também, nós tivemos aqui pegando desde do oeste e o sudoeste do estado, a região centro-sul, com anomalias positivas aqui, e em torno da média aqui nessa região centro-sul, isso devido a 3 eventos de chuva, sendo que no dia 22 nós tivemos em Toledo 195 milímetros em 24 horas, Ubiratã 185 milímetros, e Cascavel 131. Então, só essa chuva aí já extrapola a média, passa da média, né? E então mascara bastante essa figura, né? Mas se pegar o mês como um todo, as chuvas ficaram bem ruins aqui na região também. E o destaque, novamente, é a região leste do Paraná, aqui, né? Curitiba, região litorânea, a região metropolitana, e com chuvas ainda bastante baixas aqui na região. No mês de junho, tivemos até agora o ingresso de uma massa de ar aqui no estado, né? Nos 10 primeiros dias, tivemos bastante nebulosidade aqui nessa região, aqui, então ficamos aqui com temperaturas mínimas mais elevadas, né? Ficou bastante nublado, com chuvas fracas aqui nessa região, então mantiveram essas temperaturas mais elevadas. Não tivemos o ingresso ainda de uma forte massa de ar, né, que fizesse com que as temperaturas caíssem bastante aqui na região. As temperaturas máximas permaneceram em torno da média acima, né, apenas aqui no litoral norte, aqui região norte do leste, e ficou com uma anomalia negativa ali, porque é um vale, uma região de vale, então a temperatura ali fica mais baixa. Devido à principalmente formação de nevoeiro nessa região, e o sol custa a aparecer ali na região. E nesses primeiros aí, dias aqui de junho, né, esses dados são até o dia 18, 17, 18, ontem, né? Então, mostra que tivemos essas chuvas aqui, essa frente fria atuou mais aqui na região sul do estado, sudeste e sul do estado, pegando parte aqui dos Campos Gerais, o leste. Nós tivemos aqui nessa região chuvas fracas, apenas um dia novamente, com uma chuva forte em Curitiba, né, de 62 milímetros, que deixou aqui em torno da média as chuvas, mas se pegar todo o período, a gente vê que as chuvas estão baixas ainda aqui na região. Tanto é que Curitiba, a região metropolitana, está com um racionamento de água, né? Já 2 meses que estamos aí, 2, 3 meses, com racionamento de água aqui em Curitiba, a região metropolitana. Então, a situação aqui está bastante crítica aqui em relação às chuvas, né? E, então, aqui nesses período aqui, choveu bem, entre aspas, né? Na região da bacia do Iguaçu, principalmente o mês de maio e junho, devido a essas frentes frias que conseguiram chegar até aqui o estado. Bom, aqui é o resumo, né? Rapidinho para... Então, de uma forma geral, o outono, né? Nós ficamos com chuvas abaixo da média climatológica em todo o estado, aqui no Paraná, né? Os meses de maio e junho, os sistemas frontais geraram grandes acumulados de chuvas, principalmente no parte da região oeste, sudoeste, sul, centro-sul do Paraná, e diminuiu o déficit em relação à média climatológica nessas regiões, né? Na região metropolitana de Curitiba, o litoral, né, que faz parte aqui do leste, e o norte do estado, a chuva foi menor, né, um déficit ainda bastante significativo, né, com impactos aí sendo observados, principalmente no abastecimento de água aqui para a região de Curitiba.
E as temperaturas mínimas, tivemos anomalia negativa, principalmente no mês de março de abril e maio, né, devido ao ingresso das massas de ar frio que chegaram, e praticamente as temperaturas máximas aí ficando com anomalias positivas. Bom, então era isso aí para apresentar. Agradecer aí a todos. Valeu, Paulo. Obrigado, hein? Valeu. Então, a gente fez agora a apresentação dos três, né? Os três estados. O Júlio e a Simone pelo Rio Grande do Sul. A Marilene pelo Santa Catarina e o Paulo pelo CIMEPAR, no Paraná. Paulo, tu fecha a tua apresentação aí, que eu vou colocar a minha aqui agora. Fechei? Ainda não. Não? Agora sim. Deixa eu colocar a minha aqui. Vocês estão enxergando aí? Sim. Beleza. Então agora a gente vai apresentar alguns modelos. Eu quero adiantar que alguma parte do que eu apresentaria aqui já foi adiantado pela Simone, somente a Simone, né? Mas o Júlio, a Marilene e o Paulo também já contemplaram boa parte. Quero agradecer novamente. Eu distribuí aqui os diversos centros, né? Independente se for instituição de ensino, ou se for empresa, ou se for órgão estadual, de forma que a gente mostrar um pouco de união, assim, né? Que é o que a gente quer chegar nessas reuniões que a gente vai estar tentando retomar. E aí eu quero fazer uma lembrança, a Marilene já citou. A gente vai fazer na semana que vem a 171ª reunião do Fórum Catarinense. A gente iniciou em 2004 e até então a gente tenta fazer mensalmente essas nossas reuniões para discutir o clima no estado de Santa Catarina. Então eu vou começar, como eu falei, assim, algumas coisas eu vou passar, mas que já foi comentado e o que não foi comentado eu vou tentar me ater um pouco mais. Tá? Começar pela parte do monitoramento da atmosfera. A gente, todo mês a gente apresenta esse mapa aqui, da NOAA, né? Que mostra os destaques por continente, né? Então, há muitos meses a gente já vem mostrando essa anomalia quente que tem, né? Do recordes de anomalias de temperatura na América do Sul, assim como também o degelo lá na região da Antártica. Isso aí já tem sido bem recorrente nas últimas apresentações. E aí o reflexo, né, desse aquecimento que a gente vem registrando, tanto no continente como no oceano, né, nos últimos anos, desde a década de 70 e década de 90, de 80 até agora. Também a Simone já apresentou, a gente está num período de resfriamento lá na região do Pacífico, mas é importante salientar essa região que o Júlio comentou, do Atlântico aqui, né, com as anomalias negativas que a gente teve nos últimos meses. Essa animação também a Simone já mostrou, mas ela mostra essa evolução, né, desde março até agora, que reflete nesse resfriamento nas águas do Pacífico equatorial. E aqui é só uma série temporal, desde o início de junho até agora, que mostra, né, que as regiões do Ninho, somente o Ninho 3, 4 e 2, eles já estão negativos, né? Enquanto que o Ninho 4 ainda está positivo, mas assim, tendendo para o negativo, e a região do Atlântico também, nesse mês de junho, positivo. As águas subsuperficiais também, dá para perceber, né, que até 300 metros, essa aqui é a região central, a região do Pacífico, dá para perceber que até 300 metros a gente tem um suporte de águas profundas frias, né, que estão garantindo essas anomalias
na região do Pacífico Equatorial. Essa tabela que o Júlio comentou, que mostra o índice do ONI, até vou fazer um comentário que é bastante interessante, né? Que a gente vinha brincando nas últimas reuniões, que se persistisse aquele 0,5, né, por 5 trimestres, ele ia acabar, eles iam ser obrigados a pintar com o meu ninho, mas a gente chamava isso de normalidade, chamava isso de várias coisas, e acabou que persistiu por cinco trimestres, e aí acabou sendo configurado essa temporada de 2019 e 2020 como El Niño. E aqui do lado, aqui, a evolução das regiões, aquelas que eu tinha comentado, né? Ninho 2, Ninho 3, Ninho 3, 4 e Ninho 4. Vocês percebem que claramente, né, que o Ninho 4 é aquele que garante o positivo há bastante tempo, mas a gente já está percebendo um pouquinho do azulzinho aparecer aqui, né? As outras 3, elas já estão com anomalias negativas. Aqui é só ilustrativo, como a Simone falou, né? O que configura a condição normal, o que configura a condição de laninha, o que configura a condição de El Niño, e aqui a resposta da atmosfera em relação ao que dá o oceano. Como a Simone falou, a atmosfera ainda não está se comportando, não está respondendo esse início do resfriamento do oceano. Assim como também a gente não vê a convecção. Quer dizer, tem até um pouquinho na região da Indonésia aqui a convecção, mas ainda não está tendo esse acoplamento, né, oceano-atmosfera. Com relação aos campos, a gente tem altos níveis, né, o jato já começando a dar as caras, né, das anomalias positivas do vento zonal aqui, o que a gente não vinha percebendo em maio, a gente começou a perceber em junho. Em 850 a gente tem esse aporte aqui de calor e umidade da região tropical, né, que seria para o sul do Brasil como um todo. Isso é bastante interessante, ele auxilia também na convecção e nas chuvas. Em 500 hectopascais, apesar de a gente não perceber nenhum sinal significativo, né, em termos de cavado na região, e em baixos níveis a gente já começa a perceber a penetração dos sistemas, né, agora no mês de junho. A chuva do Brasil como um todo, aqui a anomalia na direita e aqui o total acumulado, dá para perceber, né, que do extremo sul do Brasil, como foi comentado, Santa Catarina, sul do Paraná, a gente tem essas anomalias positivas de chuva, e também, assim como os outros mostraram, como que foi a evolução nos 3 estados, desde fevereiro até o último mês agora, que é junho, né? Esses mapas foram feitos com o produto do MERGE, lá do CPTEC. Esse produto é muito interessante, que ele mostra como que foi o comportamento nos últimos 15, 30, depois 60 e 90 dias, né? Aqui tem o total da chuva, o que seria esperado, a anomalia e o percentual da chuva, e aqui os percentis, né? Desvio em relação aos percentis, 90% e 99%. Mas o que chama a atenção para esses mapas do meio aqui, como o que a gente não vinha percebendo nos últimos meses, para o sul do Brasil, começa a aparecer essas anomalias positivas, né, significativas em relação à climatologia, principalmente em junho, comparado com os outros meses. Isso reflete nos 15, reflete nos 30 dias, e obviamente, como a gente estava no período mais seco antes, isso não reflete, mas já começa a aparecer alguma coisa nos últimos 60 e nos últimos 90 dias. É um sinal que esse mês de junho ele mostrou uma mudança no padrão, principalmente das chuvas. E aqui também o número de chuvas, né, e os que seria número de chuvas consecutivos, dá para perceber claramente nos últimos 5, 15, 30 e 60 dias, a gente percebe um aumento no número de chuvas, apesar de não ser consecutivo esse padrão, né? No consecutivo ele não mostra. Isso merece estudo a gente fazer isso aí, né? A gente, exceto algumas regiões aqui do sul, assim, mas os eventos eles estão muito mal distribuídos espacialmente,
e em compensação, quando ocorre com muita intensidade. Como o Paulo falou daqueles pontuais lá, que ele comentou, acima de 150 milímetros. Mesma coisa para 90 dias. E dias secos, que era uma coisa que a gente vinha percebendo, né? Esse mapa nos meses anteriores ele estava bem vermelho, né? Que era o número de dias secos, sem chuva. Agora já começa a aparecer um amarelinho aqui, né? Que é dizer que está diminuindo o número de dias secos e aumentando o número de dias de chuva. Claro que para o período de 90 dias ainda tem um reflexo do período anterior sem chuva, né? A Simone já deu uma aula para nós sobre a oscilação antártica e já apresentou esse gráfico aqui, né? Que a gente, na previsão, seria ainda persistir por um tempo na fase positiva e depois fica bem disperso aqui ao espalhamento da previsão. Então, agora a gente parte para a fase das previsões de TSM, né? E depois a gente faz a previsão de chuva e temperatura. Como a Simone mostrou, se a gente pegar o modelo do CFS V2 lá, a previsão para julho, agosto e setembro já mostra claro, isso aqui são previsões, à direita aqui a gente tem previsões anteriores, tá? Mas a gente mostra claramente já toda a bacia do Pacífico Equatorial com anomalias negativas, né? Águas mais frias na região do Pacífico Equatorial. E aqui, próximo da nossa costa, algum sinalzinho negativo e positivo, bem parecido com aquele padrão, com aquele dipolo que o Júlio tinha mostrado na apresentação dele lá. Os diversos modelos dinâmicos e estatísticos que o IRI mostra, aqui no início é o que a gente tem observado da anomalia e depois qual que seria, isso aqui foi feito a partir de maio, né? Ainda não tem aqui o atualizado. O que seria a previsão para os próximos, mas a previsão está indicando entre 0 e alguns deles abaixo, né? Continuar anomalias negativas. E aí a gente pega diversos modelos também, para mostrar a previsão deles e a gente ter mais ferramentas para fazer a previsão. Então aqui, nesses próximos mapas, eu vou mostrar as previsões para os próximos 3 meses, né, tanto em termos de a previsão da anomalia de TSM, da média da TSM, como da anomalia na direita do TSM. E as caixinhas aqui mostram aquelas regiões que eu tinha comentado, os ninhos 1, 2, 3, 3, 4, 4, e aqui a caixinha da região do Atlântico. Claramente, todos os modelos aqui no eixo Y estão os modelos, tá? Todos esses modelos estão indicando, tanto para julho, anomalias negativas, alguns até com bastante intenso, o da NASA, né? Um que a gente olha bastante nas nossas previsões, mas não só ele, né? Todos estão indicando que o oceano vai continuar esfriando nos próximos meses. Então, previsão de condição inicial de junho para julho, depois a condição inicial de junho para agosto, mantém as anomalias negativas, toda a bacia do Pacífico, e também para nós aqui, alguma coisa associada com aquele dipolo lá que o Júlio tinha comentado, e a anomalia de junho a condição de junho para previsão para setembro também, idem aos meses anteriores. Então, para os próximos 3 meses, ainda mantém esse resfriamento lá na região do Pacífico, né? Só o modelo CFS-V2, né, com os diversos membros deles, eles refletem o que a gente tinha comentado anteriormente, né? A gente migrou de maio para junho da anomalia positiva, passou para a anomalia negativa na região, e agora o modelo está prevendo a chegar até -1, né, na média, e estendendo até quase o final do ano. Depois ele começa a diminuir no ingresso para 2021. E aqui o espalhamento daqueles outros modelos que eu tinha comentado, né? O V2, o CMC, o 1.2, o GFDL, o FLOR, assim por diante. Cada cor está relacionado com um modelo. Exceto esse o GFDL, que em algum momento ele tende a ficar positivo, todos eles outros, eles mantêm essa anomalia abaixo da média, né? Entre -0,5, um pouco menos, até -1 alguns deles.
Isso também nas outras regiões. Aqui eu tinha comentado o ninho 3-4, aqui é o ninho 1-2, o ninho 3 e o ninho 4, a mesma configuração. Essa figura também a Simone mostrou, né, que é do IRI, e ela mostra, né, que a gente está diminuindo a probabilidade de normalidade e aumentando a probabilidade de larinha e muito pouca chance de ter um ninho nos próximos meses. Também a Simone mostrou isso aqui, eu vou passar. E o boletim do IRI, que é o que eles divulgam mensalmente, também reflete isso. Eles estão dizendo que, grosso modo, eles estão dizendo que a temperatura está abaixo, já começou a ficar abaixo da média na região do Pacífico, né? A linha 3,4, o valor está menos 0,4, e a previsão é de persistir condições de neutralidade durante seria o verão deles, o nosso inverno, e eles começam a falar, já no mês passado eles falaram isso, da chance de laninha, mas ainda pequena, eles estão citando 40% a 50% aqui, que migraria lá da primavera nossa para o verão. Isso aqui, um resumo do que esse boletim está mostrando. A previsão eu vou passar essa previsão de curto prazo, porque como ela não estende até julho, que é o período da nossa previsão, aí não valeria a pena, até porque a Simone também já comentou, né, as oscilações ali na parte dela que ela falou. Inclusive esse que a gente olha também, né, dessa previsão aqui, que mostraria um pouco de chuva ainda para o início de julho, né. A umidade, também a Simone já comentou, do Madden Julian, desse gráfico, não preciso comentar. E aí, a gente entra na previsão de precipitação. Então, a gente mostrou a previsão de TSM, agora a gente vai para a previsão de precipitação. A gente sempre gosta de mostrar a climatologia, né, o que nos espera para o próximo trimestre, né, principalmente a influência das frentes frias, ingresso das frentes frias no sul do Brasil, responsável por essas chuvas aqui, nesse período, né? Claro que depois, quando a gente é setembro, já começa o regime de primavera, já começa a mudar um pouquinho, mas ainda a gente tem um reflexo, por enquanto a gente ainda tem um reflexo do ingresso das frentes. Então, o multimodel do IRI, ele mostra anomalias negativas, né, principalmente para o oeste dos 3 estados, né, probabilidade abaixo da média, a chuva e a normalidade aqui no restante da região. O Eurobrisa, né, que é um consórcio do CPTEC com os modelos europeus, também, ele mostra muito parecido com o que o multimodel do IRI estava mostrando para os próximos 3 meses. O modelo do INEMET, ele, apesar de mostrar, né, claro, no Rio Grande do Sul ele está vermelhinho aqui, oeste do Paraná vermelhinho aqui, mas em outras regiões a gente consegue perceber um verdinho, né, que seria um pouco acima do normal, porém o skew dele ele é baixo na maior parte das regiões, né. Em algumas regiões ele tem um skew um pouco melhor, assim. Mas nessas regiões que ele está prevendo verdinho, que seria acima da média, o skew do modelo não é muito considerável, o modelo do INEMET. Antes de mostrar a previsão de chuva dos outros modelos, eu gostaria de mostrar também uma avaliação que a gente começou a fazer no mês passado, desses modelos em relação à observação. E eu costumo chamar essa avaliação de avaliação batalha naval. Tipo assim, aonde o modelo previu abaixo da média e a chuva foi abaixo da média, a gente pinta, né? No caso, amarelinho e laranjinha seria abaixo da média, e aonde o modelo previu acima da média e deu acima da média, a gente pinta de azulzinho. Então, isso dá para ter uma ideia. Embaixo tem um valor aqui, o PE, seria a porcentagem de acerto, né? Para cada um dos modelos. No caso aqui, foi uma condição inicial de abril, previsão para maio, depois eu vou manter maio na previsão, né, que foi o último mês, e todas as condições anteriores que estão previstas. Então, já de cara aqui, ó, dá para perceber que o CMC2 foi bom para prever essa anomalia negativa. Porém,
outros modelos previram bem a anomalia positiva que deu no sul. Então, para ter uma ideia de como que os modelos estão se comportando, né? Se a gente for olhar de março para maio, o que a gente tem percebido é isso, né? Os modelos, eles ainda bem, né? Eles estão sendo consistentes com a previsão. Eles mantêm de um mês para o outro a previsão que eles estão dando. Então, olha o CMC2 aqui, ele ainda prevê negativo, né? E já os outros já não estavam prevendo mais o positivo ali no sul, principalmente. Se olhar de fevereiro para maio, a mesma coisa, né? Os que previam positivo, os que previam negativo. E janeiro também, o mesmo comportamento, né? Olha o modelo da NASA lá, como estava prevendo bastante anomalia negativa para essa região aqui. Aí isso vai desde dezembro com o mesmo comportamento, né? Previsão de 5 meses atrás para o mês anterior, que seria o mês de maio. E a gente pode, entre aspas, ver como que está o comportamento do modelo olhando a porcentagem de acerto. E agora sim a gente vai para as previsões em si dos modelos. Então, condição inicial de junho, eu vou direto para a anomalia, tá? Condição inicial de junho, previsão para julho. Então, a gente tem, isso já é um reflexo do mês passado, já vinha acontecendo isso. Alguns modelos, eles mostram previsão de chuvas, anomalias positivas de chuva, outros já não mostram isso, né? E aqui o NME seria uma combinação de todos os modelos. Então, ele pega, por exemplo, o modelo que tem sinal positivo aqui, tipo esses dois aqui, né, o CFS-V2 e o NCAR, aí ele dá um peso maior para essa chuva. Então ele acaba dando no Rio Grande do Sul e a parte leste, Santa Catarina, acima da média, e aqui Paraná, para desgraça, né, Paulo? abaixo da média para julho. Depois, agosto, previsão dos modelos para agosto, também, né, CMC2 dando chuva para a faixa leste aqui dos dois estados, principalmente positivo, depois o resto negativo. Alguns outros acompanham a faixa leste positivo, e aí isso reflete lá no NM6, com a faixa leste positivo e o restante do estado com chuva abaixo da média. E o último mês, né, setembro, a gente tem, exceto o GFDL e o NCAR, que prevê bastante chuva, os demais prevê pouca chuva. Quem sabe isso talvez seja o reflexo da Laninha, mas, né, para setembro, a combinação dos modelos está dando abaixo de chuva para o geral. Aqui é a mesma coisa, só que ele faz uma média nessa área. Aqui era só para Santa Catarina, né? Vou passar rápido isso aqui. E, por último, a previsão de temperatura. O IRI prevê, né, assim como ele previa anomalias negativas de chuva para essa faixa aqui, ele também prevê anomalias positivas de temperatura, principalmente para a faixa oeste dos três estados. O INEMET, ele dá bastante normalidade, seria cinzinha aqui, né? Apesar do skill também não ser muito significativo, mas a maior parte ele mostra chuva, temperatura um pouco acima da média. E os outros modelos, eles, em geral, eles mostram anomalias pouco acima da média, quase todos eles mostram. Isso reflete no NME, né? Condição inicial de junho, previsão para julho. Depois, condição inicial de junho, previsão para agosto, né? Só esse aqui mostra negativo, mas os outros todos mostram positivo. E condição inicial de junho para setembro, e aí sim todos estão mostrando acima da média. Aí, reflexo nas linhas dos modelos, né? Aqui está a linha do 0, e aí todos eles mostrando entre meio, 1 até, o GFDL lá em cima até, para o mês de setembro. E para finalizar, eu queria mostrar, na verdade eu não queria mostrar, eu vou passar para o Júlio falar, que é as previsões que ele acabou de gerar, ele passou para mim ontem, se eu não me engano,
sobre o resultado do modelo. Se tu quiser explicar um pouquinho o modelo, Júlio, mesmo que eu sei que demora tempo, mas, assim, a grosso modo, se tu puder falar um pouquinho, e aí tu só pede para eu passar o slide que eu passo para ti, pode ser? Oi, já liguei o microfone. Não sei se tu quer falar do texto, mas aí tu me orienta que eu passo aqui para ti. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Então vai direto às figuras, que aí eu fico falando das figuras. Tá. Que é as da previsão, né? Passa aí, por favor. Tá, aqui tá as três, a previsão de anomalias de chuva, tá, em cima. Isso. Embaixo eu só botei uma climatologia de referência. Não, tá. O importante é chuva, né? Por enquanto. Tá, beleza. Eu vou deixar na chuva para ti. Na verdade, esse modelo aí é um modelo que eu tenho... A gente está sempre testando, na verdade, né? Mas é um modelo baseado em redes neurais e o período, né? A entrada para treinar essa rede, claro que a gente precisa de 2 grupos de dados, né? Redes neurais. O grupo do dado que a gente quer ajustar e as variáveis que vão ser ajustadas. Bom, então, o campo da chuva é ajustado a todas as TSM do Pacífico, do Pacífico Sul e Atlântico Sul, né? Entra toda a matriz de TSM do mês anterior, né? Para a gente poder ajustar os próximos meses, de toda a matriz de TSM 1 por 1 do Pacífico Sul, Atlântico Sul, e mais as concentrações de gelo na periferia lá da Antártica, que são todos os dados do oceano que a gente tem no hemisfério sul, né? São a parte líquida, que é a TSM, e a parte sólida, que é as concentrações de gelo. O que é a ideia? A ideia é monitorar os 3 grandes anticiclones que a gente tem, que é o que manda no clima da América do Sul. A circulação de Atlântico, a circulação de Pacífico e a circulação polar. Então, com isso, a gente consegue monitorar todos esses padrões. Então, existe um pré-filtro que gera padrões de oscilações, né? Estatisticamente, gera alguns padrões de oscilações, e esses padrões de oscilações então, são ajustados por redes neurais ao campo de precipitação. Uma coisa que a gente está usando e está melhorando muito os resultados do modelo, quando a gente faz o teste de simulação de skill aí, eles estão acima de 80%, é uma simulação muito interessante. É a tendência dessas anomalias. Não pegar, por exemplo, assim, você tem uma situação de Pacífico afora um El Niño. Esse El Niño passou todo o verão parado em 0,5. Ele é uma anomalia, mas ele é uma anomalia passiva, não é uma anomalia ativa. Se você tem uma tendência de crescimento, você tem outro peso. Então, essa dinâmica de levar em consideração a taxa de resfriamento ou aquecimento da anomalia gera um valor muito interessante, claro que é crescido a própria anomalia, né? Então, a dinâmica é usar a taxa de resfriamento e taxa de aquecimento, ou seja, representar a circulação dos oceanos, todos dois oceanos, e mais a parte de concentração do gelo. Então, a gente roda, né, e joga para frente. Então, as saídas do modelo é mensal, né? A gente corre risco de errar muito mais trabalhando a nível mensal, mas também tem, pelo menos, a perspectiva de enxergar um pouquinho mais a variação intrasazonal. E os resultados não são muito diferentes do que você apresentou aí, Mário. Se você olhar, né, existe um pouco, a previsão para julho é um pouco de anomalia, principalmente no oeste do estado, norte, e um pouco de anomalia positiva no leste. Se a gente fizer a superposição dessas imagens aí, a gente vai ver que é mais ou menos a previsão do que a maioria dos centros aí estão prevendo. Só que a gente consegue fazer um detalhamento melhor, né? Um espaçamento melhor, temporal quanto espacial, mas os resultados não podem diferir muito dos que são rodados a nível dinâmico, nem a nível outros modelos mais, porque a natureza de entrada dos dados é a mesma para qualquer modelo, né? Então, a gente está simulando o presente para simular o futuro. Esse presente é igual a qualquer modelo, né? Então, tanto faz o modelo ser dinâmico, estatístico, coisa e tal, não pode diferir muito, né? Mas, claro que algumas diferenças aparecem, mas não pode diferir muito. Não sei se tu consegue passar aí, Mário, o acumulado trimestral. Não tenho trimestral, não, só tem esse aí. Tá, só botou isso. Mas se você fizer a superposição, vocês vão ver que é mais ou menos isso, né? É o que os modelos estão prevendo, só que a gente consegue enxergar um certo detalhamento melhor. Eu não sei se eu tenho tempo aqui de explicar a metodologia, mas isso é um pouco demorado. Mas a ideia é... Pode falar. Oi? Não, pode deixar para um outro momento a metodologia. Isso. Mas a ideia, assim, é treinar a rede
né? A gente precisa de séries históricas para fazer isso, treinar a rede e identificar os principais padrões de oscilação de oceano, e dentro dessas oscilações de oceano, a gente consegue identificar aqueles padrões. Por exemplo, aquele padrão que eu mostrei é apenas um. Hoje a gente está usando 10 padrões diferentes. O El Niño é apenas um padrão. Então, a combinação de todos esses padrões é que geram essa possibilidade da gente modelar melhor um pouco a chuva. E os resultados dos skills têm mostrado bem interessante. Claro que está tudo muito começo ainda, né? A gente tem que testar mais. Mas, assim, ó, a gente está usando como treinamento da rede todos os últimos 38 anos de dados. Então, tudo que meio que aconteceu, meio significativo, ele está conseguindo ser modelado, né? As coisas muito normais não precisam modelar, porque aí o que é normal já é normal por natureza. Então, os eventos extremos, a gente dá um caráter diferente para esses eventos extremos. Os excessos de chuva têm que ser tratados diferente, porque a mesma anomalia que produz chuva para mais, que a gente tem uma relação, que na verdade quem produz chuva é a circulação, mas a gente consegue identificar, por exemplo, um padrão, El Niño, ele não é a mesma coisa no inverso dele. Por exemplo, o Laninha é muito mais significativo em estar associado à redução de chuva do que o El Niño a fazer chuva, ou associado à chuva. Então, assim, ó, as relações são diferentes também. Os padrões podem ser os mesmos, mas eles na inversa eles não têm o mesmo peso. Então, tem um monte de detalhe regional que a gente consegue mapear, ou pelo menos identificar, trabalhando a nível menor, assim, né? Então, uma escala menor, né? Para Santa Catarina, aqui eu tenho apenas 7 estações aí dentro, né? Na verdade, os mapas são meio forçados, né? Para fazer a figura. Dentro do Rio Grande do Sul, a gente tem 37 estações, mas dentro de Santa Catarina só tem 7. Então, futuramente, se a gente quiser melhorar aí a parte de vocês, Santa Catarina, a gente vai ter que introduzir mais dados, né? Quanto mais informações tiver, melhor fica a rede, né? Eu acho que o único mês que difere um pouco é setembro, né? Que os outros estavam dando abaixo. Os outros, julho e agosto, estava meio parecido mesmo. O último mês da previsão é o que tem menor poder, né? Na verdade, todo mês a gente tem que refazer isso, né? O último mês tem menor poder Mas se você compilar eles sobre eles, aí vai ficar meio parecido, né? Então, eu acho até que tá coerente. Mas eu vou te falar, Júlio, que a gente pegou aquele outro teu que tu fez por outono, né? E junho era o que dava a previsão acima da média. E foi o que acabou concretizando, né? A gente comentou bastante isso na última reunião que a gente fez. Que bom. É sinal que a gente está no caminho aí, pelo menos. Estamos testando. Bom, posso passar para a temperatura ali? Vai. É a mínima e depois no outro slide é a máxima. Isso, tá. A mínima está dando ainda em julho, né? Pelo menos está dando o que o modelo está estimando, né? Um pouco ainda de frio, né? Mas um indicador muito legal agora para indicar a intensidade das massas frias é a alta polar lá, né? Que a gente enxerga mais nas concentrações de gelo. O padrão de frio lá, ele não está muito significativo, ou seja, o inverno tende a não ser tão rigoroso. Pode até começar ainda em julho com algumas entradas de massas frias, aí principalmente, não sei, depois do dia 10 por aí, coisa e tal, né? Porque a primeira semana eu acho que já não é muito significativo o frio, mas a tendência no trimestre todo aí é predominar temperaturas até acima do normal. Você vai fazer a compilação dos 3 meses, né? É só somar os 3 meses aí que a gente vai ver que vai dar para mais as mínimas. Mas esse começo de inverno ainda tem chance de geadas, principalmente, né, no Rio Grande do Sul aí. As máximas ali, elas não são muito diferentes. Passa aí, por favor, Mário. Elas têm uma certa variação de posição, né? Mas é muito em função de associação de chuva, né? No inverno, você tem, por exemplo, um pouco mais seco durante os dias, principalmente a partir de agosto, as máximas, elas tendem a ser maior, né? Você tem um período mais seco, pelo menos ela tende a ser maior, né? As temperaturas é meio complexo querer explicar, né? E querer relacionar, mas basicamente, né, em função das mesmas oscilações. Só que as máximas, elas não têm exatamente o mesmo comportamento das mínimas, né? Você pode ter meses em que a máxima e mínimas diferem muito. Meses mais secos, por exemplo, tem menos mínima e mais máxima. Meses mais chuvosos, você tem mais mínima e menos máxima. Ou seja,
elas tendem a se aproximar, né, em função de nebulosidade, umidade. Então, as máximas é meio complicado, assim, mas em termos disso, se fizer a superposição também dos dados, vai dar um pouco para mais. Então, se pegar todas as 3 imagens, né, fizer uma superposição, você tem uma tendência de temperatura mínima para mais, temperatura máxima para mais, no trimestre, né, menos chuva no oeste e um pouco mais chuva no leste, né? É mais ou menos isso, resumindo. Ok, obrigado, Júnior. Valeu, olha. Então, eu quero agradecer, aqui eu encerro essa parte da apresentação. Eu vou voltar aqui para o nosso grupo aqui. Então, nesse momento agora eu vou só parar a gravação, e aí é essa gravação que eu vou deixar disponível para quem quiser assistir depois, né? Que é a parte do monitoramento e a apresentação dos modelos. Então, eu estou interrompendo aqui